Iniciando nossa primeira aula, vamos falar um pouco sobre esboço 2D e alguns recursos que o SolidWorks pode nos oferecer. Primeiramente, temos a nossa página inicial do SolidWorks, onde temos de cara duas opções, a opção Novo e a opção Abrir. Na opção Novo, você, ao selecionar, encontrará três tipos de documento: peça, montagem e desenho, onde trabalharemos no início com a opção Peça. A opção Montagem e Desenho serão feitas mais adiante. Clicamos em OK. Está aberta nossa área de trabalho, onde temos basicamente duas abas: a aba de esboço, que é essa que está aberta, e a aba Recursos. A aba Recursos, você vai utilizar alguns recursos 3D para a peça que for feita. A aba Esboço, você fará seu desenho 2D, seu sketch, utilizará alguns recursos como Spline, círculo, reta, etc. Além de dimensões e outros recursos que iremos mostrar nesse vídeo, para depois utilizar as opções 3D, como ressalto revolucionado, corte, furo, filete e entre outros. Ok. Ao iniciar, deveremos saber o que são os planos e nos sabermos nos orientar quanto a isso. Os planos são base onde iremos criar nossos desenhos. Por exemplo, plano frontal, superior e direito, onde iremos criar nossos esboços e a partir dele fazer a nossa ferramenta, a nossa peça. Sempre que você clica no plano, aparecerão quatro opções: a opção esboço, a opção exibir, zoom e a opção normal A. Antes de começar, queria ressaltar que é muito importante ter um mouse caso você esteja trabalhando no computador, num computador portátil ou notebook, porque vai facilitar muito o trabalho, transformar o trabalho mais ágil e utilizar alguns recursos como o zoom. Pelo mouse fica muito mais simples, você só precisa rolar o seu scroll do mouse. E também utilizar esse recurso de vista, onde você aperta a sua bolinha do mouse e gira conforme a necessidade do seu projeto. Iremos agora entender cada uma dessas quatro funções, começando com a normal A. Normal, você tem uma vista normal ao plano que você selecionou, por exemplo, plano frontal. Por exemplo, se eu deixar o plano nessas condições, se alguma parte do desenho eu tiver mexido ele e tiver nessa posição, você, para ter uma visão normal do desenho, uma visão reta do desenho, clique na opção normal A. Você pode acessar esse menu clicando com o botão direito do mouse também. A opção zoom, já expliquei que será facilitada pela utilização de um mouse. A opção exibir, você vai deixar o seu plano o tempo todo à vista. Por exemplo, está aqui o plano à vista. Eu posso clicar em qualquer espaço da área de trabalho e o plano não vai sumir. Como, por exemplo, está aqui o plano superior selecionado. Mas a partir do momento que eu não seleciono mais ele, por exemplo, se eu clicar em um plano em um ponto qualquer, ele vai desaparecer. Quando eu seleciono a opção exibir, ele vai ficar o tempo todo à vista, certo? Na opção esboço, você pode clicar aqui, ele abrirá a opção para você fazer o seu desenho, ou você pode vir na aba esboço, clicar nesse botão e ele vai pedir um plano. Selecione um plano no qual criar um esboço para a entidade. Você pode selecionar o plano frontal, ou então pode vir nessa aba, nesse mais, que é a nossa árvore de trabalho oculta, selecionar o plano, ou voltar aqui nessa opção, na árvore de projeto, e selecionar o plano. Vamos, por exemplo, plano superior. Cliquei no plano superior, está criado o esboço, agora eu posso fazer o meu desenho. O que é importante entender na hora de fazer o desenho? Você tem a origem com os eixos Y e X. É muito importante você trabalhar com linhas de construção, ou seja, linhas de referência para o seu desenho. Como fazemos isso? Através do recurso linha. Iremos, por exemplo, fazer uma linha aqui passando pelo eixo Y. Note que ao cortar o eixo Y e a origem vai aparecer um asterisco laranja na origem e um quadradinho amarelo perto do lápis, indicando que a linha está reta.
Vamos fazer outra na direção do eixo X. Ok? Selecionamos as duas, segurando Ctrl. Selecionando as duas. E vamos na opção aqui na aba esquerda para construção. Isso indica que essas linhas serão apenas referências para o nosso desenho e não irão atrapalhar na nossa construção. Fechar o diálogo. Ok. Agora vamos para o nosso desenho. O desenho a ser feito será esse que está sendo mostrado. É uma engrenagem que aparentemente é difícil, mas tendo todas as medidas, sabendo utilizar os recursos, ela vai se tornar bem fácil. Primeiramente, vamos começar com as construções dos raios. Vamos utilizar a opção círculo. Vamos fazer o primeiro raio. Podemos só fazer os dois raios. E agora utilizar a opção dimensão inteligente para botar as cotas dos raios. No caso aqui 50 mm de diâmetro. E no outro 60,5. Feito os dois diâmetros, poderemos apagar as dimensões. Clique, delete, simples. E vamos agora fazer nosso desenho, o desenho do dente da engrenagem. É um desenho simples, porém preciso prestar bastante atenção porque são utilizados alguns recursos muito importantes. Vamos mais ou menos nesse ponto construir o dente de cima e depois vamos repeti-lo por toda a extensão da engrenagem. Vamos na opção linha novamente. Faremos uma linha a partir daqui, mais ou menos nessa abertura, nessa angulação, e outra um pouco mais fechada, até cortar o círculo de dentro. Ok? Feito isso, vamos espelhar essas duas linhas para esse lado aqui. Seguramos Ctrl, selecionamos as duas linhas e vamos na opção espelhar entidades. Nessa opção você vai espelhar todos os recursos que você já fez a partir de um plano médio ou uma linha de referência, no caso a nossa linha aqui. Veja que na primeira caixa de diálogos ele tem entidades linha 3 e 4, que são respectivamente essas duas linhas feitas, que vai copiar e espelhar em relação a um eixo. Você seleciona essa caixinha e seleciona o eixo que quer espelhar a sua peça. Feito. Aperte OK. Pronto, está criado o nosso primeiro dente. Agora a missão é espalhar ele por toda a nossa engrenagem. Vamos agora aparar as entidades, ou seja, vamos cortar tudo aquilo que não precisamos agora no nosso desenho. Na opção aparar entidades, clicamos no último quadradinho e vamos apenas selecionar as linhas que não precisamos. No caso essa, essa e essa. E a parte de dentro do nosso dente. Feito. Aperte OK. Vamos agora fazer a cópia desse recurso por toda a extensão da engrenagem. Para fazer isso, utilizaremos a opção padrão de esboço circular, onde no primeiro quadro aqui usamos Ctrl, seguramos Ctrl e selecionamos as nossas linhas, ou seja, o nosso dente. Veja que tem uma seta em relação ao eixo, ao ponto central, e ele vai repetir de forma igual, desde que essa opção esteja marcado, espaçamentos iguais. E aqui, na opção número, você pode modificar a quantidade que você quer. No caso, vamos colocar 15 dentes, ok? Feito isso, vamos novamente usar a opção aparar entidade e recortar todas as partes que estão dentro do dente, dos dentes da engrenagem. Feito isso, temos o nosso desenho praticamente feito. Vamos agora fazer o círculo interno, o furo, onde nele terá também um rasgo de chaveta.
construímos um círculo, colocamos a dimensão dele, que é de 15.5. Podemos apagar novamente a dimensão. E agora vamos fazer o rasgo de chaveta. Iremos fazer isso de forma um pouco parecida com a que fizemos os dentes, certo? Vamos selecionar a opção linha. A partir desse ponto aqui, iremos construir uma linha 2 centímetros na direção do eixo Y, 2 milímetros, perdão. Você pode modificar clicando na linha e nessa opção aqui, comprimento, ou também da mesma forma que podemos modificar os diâmetros, utilizando dimensão inteligente, certo? Iremos novamente fazer uma linha aqui no eixo X de 2 milímetros também, ok? E vamos fazer uma linha cortando o nosso círculo. Pode cortar porque você vai precisar aparar a entidade depois, então não tem problema. Vamos aparar a entidade. Vamos cortar essas partes aqui porque é para fazer de uma forma melhor, mais explicada, ficará mais fácil de entender. Cortamos essa parte aqui também e mais essa parte, certo? Agora vamos espelhar todos os recursos. Novamente, podemos selecionar a opção espelhar entidades. Na primeira caixinha de diálogo, vamos selecionar os recursos que queremos copiar. Na segunda caixinha, iremos selecionar o eixo de referência. Ok. Tá feito aqui o nosso furo, o nosso rasgo de chaveta e a nossa engrenagem. Na próxima aula você vai entender melhor como transformar esse esboço 2D em uma peça 3D e aprender alguns outros recursos como chanfro, corte e extrusão. Nossa primeira aula é basicamente isso. Espero que tenha havido um bom entendimento por parte de vocês. Dúvidas, deixe seu comentário, clique em gostei e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.